Bem, podemos encerrar mais um estudo da lição número 10. Pela graça de Deus, aprendemos muitas coisas maravilhosas nessa lição número 10, regras de engajamento. Nós chegamos a entender por que Deus não destrói o mal de uma vez. Nós chegamos a entender por que Deus limita as ações do diabo, permite algumas coisas, porque Deus tem que mostrar que Ele é puro amor. O governo dele é de amor, não é de força. Deus usasse a força, o diabo estava destruído logo nos primeiros dias do Éden. Mas Deus foi compassivo. E para Deus, o tempo que está decorrendo é um tempo muito pequeno. Deus sabe que tem muita gente envolvida ainda com coisas do diabo. Mesmo quando Moisés falou ao povo dizendo que os vossos pais adoraram ídolos que são demônios. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não quero que vocês se curvem a ídolos que são assim manipulados pelos demônios. Então nós temos que crer que quando as pessoas estão adorando aquilo que não é Deus, estão adorando demônios, e os demônios manipulam as pessoas. Mas Deus, ele está agindo, Deus tem feito assim o evangelho chegar a muitos corações e muitos estão sendo salvos, em virtude justamente dessas regras de engajamento. Um dia, o doutor Lynn Harold, que era um dos grandes teólogos ingleses, disse que havia um grupo de homens conversando e um deles perguntou assim, qual é a melhor coisa que o homem tem? E um pensador disse, é a sua capacidade de pensar. Isso é fantástico. Outro disse, não acho que essa capacidade seja a melhor coisa que o homem tem. A melhor coisa que o homem tem, na verdade, é assim o poder de decidir. É o poder da vontade. E isso sim é uma coisa espetacular no ser humano. Um terceiro homem disse, vocês dois estão errados, porque a melhor coisa que o homem tem é o poder de sentir, é a sua emoção. Isso é maravilhoso, o homem sentir as coisas. Isso é bom, tanto homem como mulher, isso é importante, sentir, ter emoção. Uma quarta pessoa diz, vocês todos até que têm um pouco de razão, mas a coisa mais significativa para o ser humano é ele poder se livrar assim das garras do diabo dentro do grande conflito. E ele só consegue isso se ele se juntar a Deus. Essa é a melhor coisa no ser humano. Ele junta a vontade dele, ele junta a emoção dele, ele junta a sua capacidade. Então, com isso, ele se afasta do diabo e se aproxima de Deus e se torna um vitorioso no grande conflito. A Bíblia mostra que o grande conflito é uma realidade e que Deus só não destrói o diabo de forma rápida, porque ele, assim, usando o seu poder, porque com isso ele daria uma ideia errada sobre a natureza do seu governo. Deus, ele governa o universo através do amor. Deus não usa a força, ele usa a força do amor. Ele não usa o poder para destruir. Senão, Lúcifer já estaria destruído. Deus só está permitindo que o universo descubra, olhando para a Terra, qual era o tipo de governo que Lúcifer queria implantar no universo se ele tivesse tomado o lugar de Deus. Por isso, Deus então limita as ações de Satanás e Deus também se sente limitado por essas regras de engajamento, porque ele não pode destruir o diabo. Então, ele respeita essa situação até que as pessoas sejam salvas. Tem muita pessoa envolvida com idolatria, com ídolos, com macumbaria. E Deus, então, permite a ação do diabo e limita para que aquelas pessoas possam conhecer o Evangelho. E muitos estão chegando para o Evangelho, conhecendo, se livrando das garras do diabo. Tudo começou com a serpente lá no Éden, que o Apocalipse chama de o grande dragão, que foi, na verdade, derrotado e foi lançado na escuridão. Mas Deus sabe que esse inimigo se levantou outra vez e tem tentado, derrotar os filhos de Deus. E Deus tem limitado esta ação. Agora, Deus depende do ser humano para pregar o Evangelho, para falar da salvação, para salvar as pessoas. Deus tem feito muita coisa espetacular. O Apocalipse mostra que no tempo do fim, o dragão vai dar poder à besta da terra e à besta do mar, para que possam perseguir e destruir os filhos de Deus. Mas Deus vai limitar esta ação, como Deus fez no passado. Nos 1260 anos de perseguição, quando o papado pensou que ia ter vitória, Deus mandou Napoleão Bonaparte prender o Papa e assim conteve o poder do diabo, que estava matando os filhos dele. Então Deus tem o controle das coisas. Deus consegue limitar o poder do dragão. O caso de Jó, por exemplo, foi uma demonstração dessa situação em que o diabo tem que pedir permissão para Deus.
E Deus disse, você pode tocar nele, mas não faça isso. Você pode tocar nos bens dele, mas não toque na vida dele. O diabo disse também, toca na vida dele, você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Deus disse, então eu permito que você toque na carne dele, mas não lhe tire a vida. Então Deus mostrou, no final das contas, Jó reconhecendo Deus como o grande benfeitor, e Deus multiplicando, assim, dobrando tudo que Jó tinha de uma forma miraculosa. E a vitória foi de Deus. Então Deus tem o controle sobre as ações do diabo e pede que nós tenhamos um pouco de paciência, porque ele vai dominar tudo, porque o mal já tem prazo de validade vencida. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido as regras de engajamento, que Deus só permite o diabo assim ter um pouco de ação, porque ele quer mostrar que o amor dele é superior à maldade do inimigo. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado na presença do Senhor. Deus te abençoe.